Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. No último programa, estudamos o primeiro animal da profecia de Daniel, capítulo 7. O profeta, ao mencionar o leão com asas de águia, estava se referindo a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Na profecia, o leão perderia as asas de águia, uma referência à fraqueza e despreparo dos sucessores do rei caldeu. Hoje vamos estudar o segundo dos 4 animais. Daniel capítulo 7, versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. O que Deus queria transmitir ao profeta quando fez esse tipo de revelação? Primeiramente, vamos conhecer um pouco da vida e hábitos de um urso. A Bíblia diz que é um animal astuto. Lamentações 3, versículo 10. O urso defende furiosamente suas crias. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 8. Tem muita força em suas patas. 1 Samuel 17, 37. Os ursos são classificados como carnívoros, mas na verdade eles se alimentam de outras coisas, incluindo plantas das mais variadas espécies, peixes e pequenos animais. Também comem formigas, abelhas e suas colmeias. Os ursos normalmente evitam o homem, mas no inverno e começo da primavera, após saírem da hibernação parcial, os ursos estão muito famintos e podem atacar rebanhos. Já as ursas só têm filhotes uma vez por ano, dando até 4 crias de cada vez. Um único golpe da pata de um urso pode esmagar a cabeça de um homem ou animal. Um outro fato que temos que lembrar é que em profecias a própria Bíblia diz que animal significa reis e reinos. Portanto, após a fase caracterizada pelo leão, surgiria um reino ou rei cujas ações seriam semelhantes às de um urso. E foi exatamente isto que aconteceu após o período babilônico. Astiages, rei dos Medos, teve uma filha que recebeu o nome de Mandana, e os oráculos diziam que ela seria forte e poderosa e destruiria o próprio pai. Astiages, com medo das profecias a respeito da filha, enviou-a para a Pérsia. Lá ela se casou com Cambises, e desse casamento nasceu Ciro. Calcula-se que Ciro nasceu perto do ano 600 a.C. Foi o fundador do Império Persa e conquistador de Babilônia. Governou-a de 539 a.C. até morrer no ano 530. Ao se tornar rei da Pérsia, propôs a Astiages, rei dos Medos, que era seu avô, uma união para criar um grande exército. Astiages, lembrando das profecias sobre Mandana, mãe de Ciro, não aceitou a aliança. Ciro enviou os seus embaixadores mais importantes para convencer o avô das vantagens dessa aliança. Astiages prendeu os embaixadores e lhes cortou a língua, dizendo: voltem e digam a Ciro qual é a minha resposta. Ciro então conquistou os Medos, mas não destruiu o avô. Dessa forma, os 2 povos foram unidos à força. Os persas eram mais fortes. E foi na noite de 13 de outubro de 539 a.C. que a cidade de Babilônia caiu diante do exército dos medos e persas, liderados por Ciro. Após a queda de Babilônia, Ciro colocou Astiages como um dos líderes da cidade.
A profecia mencionava que o urso estaria com um lado levantado, andaria com um lado do corpo mais alto do que o outro. Isto quer dizer que a sociedade proposta por Ciro ao seu avô não funcionou de forma perfeita. Astiages aceitou a união porque não lhe restava outra alternativa. Os medos e persas não viviam uma sociedade equilibrada. Um lado era mais forte que o outro. A profecia também afirmava que o urso tinha na boca 3 costelas. Interessante que as 3 conquistas mais importantes dos medos e persas foram a Lídia, em 546 a.C., Babilônia, em 539, e o Egito, em 525. A profecia se cumpriu plenamente. Gostaria de chamar sua atenção para um outro ponto importante. Em Babilônia estavam os judeus cativos, e uma das tarefas de Ciro, segundo outra profecia já estudada nesse programa, era libertar os judeus da escravidão. E foi exatamente isso que ele fez. A arqueologia confirma isso. Foi encontrado um cilindro de 45 centímetros de comprimento que hoje está em um museu em Paris. No cilindro está escrito: Ciro desviou o rio e conquistou a Babilônia e recebeu a visita de líderes das nações que estavam no cativeiro. E depois dessa visita, Ciro decretou que as nações voltassem para sua terra. Deus, amigo ouvinte, tem um plano especial para você também, como teve com Ciro. Ele está à procura de pessoas que, à semelhança de Ciro, se disponham a levar a verdadeira liberdade aos que se encontram de uma ou outra forma cativos. Quem sabe, prisioneiros de sentimentos de culpa, de complexos de inferioridade, infelizes com o que têm ou com o que são. Jesus veio a este mundo também para libertar cada um de nós de qualquer problema ou situação que nos escravize. Deus almeja a nossa felicidade, e como escreveu Paulo, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4, versículo 13. No próximo programa, vamos estudar o terceiro animal da profecia de Daniel, capítulo 7. Até lá, e lembre-se sempre, creia no Senhor Deus, e você estará seguro. Creia nos profetas dele, e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento. Este é o programa número 83 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.